Estamos de volta com o RF News com o assunto do dia, viu, gente? Não só aqui no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro, né? Você sabe que a gente está vivendo parte da história, literalmente. Depois de 25 anos de negociação, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram nesta sexta-feira um acordo de livre comércio entre os dois blocos econômicos. A cerimônia ocorreu em Montevidéu, Uruguai, durante a cúpula do Mercosul. Para entender a complexidade e o potencial desse acordo, eu converso a partir de agora, ao vivo, com o Marcelo Rodante. Ele é especialista em políticas públicas e vai nos ajudar, como eu disse, a entender esse momento tão importante da história. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês. Nós agradecemos e, olha, depois de mais aí, então, de 2 décadas de negociação, de conversa, de namoro, finalmente parece que esse casamento vai sair, né? Esse acordo finalmente foi firmado. Agora eu te pergunto, o que torna esse acordo tão significativo? Olha, o acordo ele é significativo por vários motivos, né? O primeiro e mais claro para todos nós é que ele aumenta a possibilidade e o potencial de comércio entre os países. Então, o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, eles vão ser beneficiados com a possibilidade de expandir as suas exportações para o bloco da União Europeia. E o contrário é igualmente verdadeiro. A União Europeia ela vai ampliar a sua possibilidade de comercialização com o bloco do lado de cá. Isso porque você vai, pelo acordo, diminuir tarifas, derrubar determinadas formas de bloqueio e de barreira que antes eram mais comuns. E lembrando que mesmo antes, mesmo sem um acordo, já era muito positiva a relação entre esses dois blocos. Mas agora ele vai ser potencializado. Muito, embora fossem valores elevados, era considerado como subestimado. E agora, qual que é a ideia? É ampliar essas relações de troca e desse fluxo entre esses dois blocos. O que vem é muito bom no momento geopolítico que a gente vive. Trazendo um pouquinho para a questão ambiental até, como que esse acordo se alinha ou impacta as metas climáticas e ambientais dos países envolvidos? Esse acordo ele é muito importante por esse lado, né? Os países desses blocos eles são signatários do Acordo de Paris e todos eles têm as suas NDCs para serem cumpridas, as suas metas para serem alcançadas. E qual que é a importância desse tratado, desse tema, desse acordo? Porque ele traz, né, de uma grande concretude para os dois lados, especialmente para o bloco do Mercosul, essa importância dessa agenda ser internalizada cada vez mais. E ela potencializa que os nossos produtores eles passem cada vez mais a perceber o valor e a vantagem do desenvolvimento do agronegócio sustentável. Eles vão ser demandados cada vez mais nesse sentido. E esse lado ele é positivo. Ele é positivo para os países do bloco do Mercosul, que eles vão ter um benefício e vão ter ali uma visão clara dos benefícios de cada vez mais cuidarem da agenda climática alinhada ao seu desenvolvimento agropecuário e de exportação desses produtos, assim como para os países envolvidos, eles também colocam essas metas que são importantes para o planeta como um todo. Então, é um casamento muito feliz e muito importante, especialmente devido à questão do aquecimento global. Ainda em relação a isso que você está trazendo para a gente, qual que é o papel das regulamentações sobre produtos agrícolas, né? Como que essas questões de desmatamento, por exemplo, como que isso fica nesse contexto do acordo? Olha, a gente tem que separar duas questões. Uma que são os produtores, que eles vão ter que, por exemplo, demonstrar rastreabilidade na sua produção, eles não vão poder estar com terras de desmatamento, ou seja, o produtor, aquele produtor que quer exportar, ele vai ter que fazer a sua lição de casa e certificar de maneira muito clara a sua lição de casa. Ele vai ter que contribuir com o país em relação a esse tema. Mas a questão é que isso não basta do produtor que fizer a sua lição de casa. O produtor que fizer os seus processos de aprofundamento de conhecimento, de tecnologia, que fizer, por exemplo, integração de lavoura, pecuária e floresta, esse vai cumprir a sua lição de casa, mas o país também precisa cumprir a sua lição de casa. Então,
o Brasil, enquanto país, precisa bater as suas NDCs e precisa ser visto como um país que contribui nessa agenda. Então, você tem essa dupla questão. O produtor, individualmente, ele pode ser prejudicado se o desenvolvimento do país não for tão grande. Então, esse jogo, ele é um jogo de colaboração, vamos falar assim, e ele é realmente importante dentro dessa agenda. Marcelo, agora focando em outro setor, pequenas e médias empresas, em ambos os lados, essas pequenas e médias empresas podem se beneficiar ou, de fato, ser impactadas negativamente? Elas podem ser impactadas negativamente se elas não conseguirem fazer essa transição. O médio, dentro do agronegócio, é uma parcela que tem uns desafios adicionais, porque o médio ele tem muito cuidado com a sua safra, ele não pode correr risco de perder a sua safra, ele não pode correr risco de sofrer efeitos climáticos e perder. Ele precisa, às vezes, carregar um pouco mais na mão na questão do cuidado, do agrotóxico, ou seja, ele tem ali uma questão de sobrevivência maior. Então, ele vai precisar fazer essa transição, essa adequação, que muitos já vêm fazendo, diga-se de passagem, mas vai precisar fazer essa adequação para poder acessar esse mercado. Do contrário, ele não vai conseguir acessar e vai ficar restrito ao mercado interno. Então, assim, tem esse ganho, mas de potencialidade, mas também tem o desafio. Esse médio vai ter que conseguir acessar financiamento, acessar novas tecnologias, ele vai ter que efetivamente fazer uma lição de casa para que a sua produção, né, da sua propriedade, consiga efetivamente atender essas normativas. É um desafio. Às vezes, para o maior, é mais fácil, ele tem mais recurso, ele consegue acessar mais o conhecimento de maneira mais fácil e mais rápida. Então, esse é o jogo que a gente vai ter que ver aqui no nosso país. E tem muito a acontecer ainda, né, Marcelo? É só não diria o primeiro passo, porque já é uma negociação tão antiga, 25 anos pelo menos, mas é mais um passo nesse processo. A gente ainda vai ver muita coisa acontecer pelos próximos meses, pelo menos? Sim, é um passo importante. A gente ter esse acordo, ter a União Europeia como bloco, concordando com o acordo, tendo o Mercosul como bloco, concordando com o acordo nos seus termos gerais e formando esse acordo, é um passo importante, é um passo a ser celebrado. De novo, como eu falava, na questão geopolítica é muito importante isso, especialmente devido ao crescimento de China, dos Estados Unidos, ou seja, a gente se posiciona de uma maneira estratégica, a União Europeia também, num jogo geopolítico que é complicado. Mas tem muito para ser feito ainda. A gente tem a questão da França, por exemplo, que está criando a sua resistência. Então, tem ainda um caminho para ser seguido, precisa ser internalizado nos países, isso precisa ser melhor trabalhado e dialogado internamente. Essas questões dessas proteções, os temores domésticos, né, porque o Brasil ele vai muito bem com as suas commodities, né, com os seus produtos agrícolas. Em compensação, a gente recebe mais produtos industrializados. Então, assim, a gente ganha, por um lado, no nosso mercado, em termos de exportação dos produtos, mas a gente também vai sofrer mais competição no produto industrializado. E a mesma coisa acontece na Europa. Então, esse jogo de ganha e perde, ele vai ser constante. Muito obrigada, viu, Marcelo, por trazer esses esclarecimentos iniciais para a gente. Muita coisa deve acontecer ainda e a gente vai acompanhar, claro. Agradeço você e a disponibilidade também de estar ao vivo aqui com a gente. Ótima noite. Obrigado, agradeço. Tchau, tchau.